tentar, falhamos, vamos à próxima. O fail fast e try again. Ser ambicioso, curioso e desafiar-se. Se eu puder roubar alguma coisa à MC, eu acho que é isso que eu vou lá buscar. Porque liderar é crescer em conjunto. Bem-vindos ao Conversas na Copa. Olá, Ricardo. Olá, Pedro. Como é que estás? Tudo ótimo. Boa. As perguntas foram feitas por humanos com uma ajuda da inteligência artificial. Quem é que se atreve a tirar o próximo cartão? Boa. Sou eu, não é verdade? Vamos então. Pedro, como é que defines inovação no contexto do negócio em que a MC opera? A inovação é a transformação de ideias, com alguma criatividade, em soluções. No contexto da MC, a equipa de inovação apoia a identificação de tendências, apoia a identificação de necessidades dos clientes e contribui com alavancas que normalmente são a tecnologia, as competências e um conjunto de outros meios e recursos para poder fazer com que esse processo aconteça, não é? Com que se consiga transformar essas ideias em soluções muito concretas, normalmente com valor para o cliente ou para o negócio. Ricardo, em que pilares é que assenta a estratégia de inovação da Sierra? Essa pergunta é giríssima porque leva-nos aqui a uma discussão um bocadinho maior de quem é o cliente Sierra, que é sempre uma coisa difícil das pessoas que não estão dentro da nossa realidade entenderem. Porque nós temos ali um ecossistema com stakeholders bastante diferentes, desde os investidores que investem connosco em centros comerciais, aos nossos lojistas e ao visitante que vem aos nossos centros comerciais, aos nossos Norte Shoppings e Colombos da vida, não é? E, portanto, a estratégia e os pilares são muito diferentes consoante cada um destes stakeholders. Mas se pegarmos assim naquele que é mais transversal ao grupo todo, que é na realidade trabalhar com o visitante final, eu diria que o ponto principal, ou os pilares principais em que a estratégia de inovação assenta, é na necessidade que nós temos de aumentar os pontos de contacto com o nosso cliente, desde antes da visita, durante a visita e depois da visita. Para conseguir responder a isto tudo, há um conjunto de oportunidades que hoje a tecnologia e a inovação permitem, que não permitiam no passado. E este é o grande desígnio junto do visitante. Pedro, qual o maior desafio de definir uma agenda para a inovação? O grande desafio para uma agenda de inovação é o foco. Quer do lado da oferta, quer do lado da procura, nós temos um conjunto de estímulos, quer de problemas, quer de oportunidades para os resolver, e o grande desafio é sermos capazes de escolher as soluções certas, que possam dar resposta a problemas concretos de negócio e que consigam entregar valor, ora aos clientes, ora aos nossos colegas. E achas que é mais um desafio de tecnologia ou de processos? Eu sei que não estava no cartão, mas já agora... Sem tempo nenhum. É um desafio misto. Cada vez mais a tecnologia faz parte do negócio, cada vez mais a tecnologia faz parte do retalho, mas também é um tema normalmente de processo e, como em tudo, quem faz esta transformação, quem gera tecnologia, quem faz os processos acontecer são as pessoas. Por isso, também é um tema, e até muito tema de pessoas, de cultura, da capacidade de constantemente desafiar, de constantemente ter curiosidade e de entregar valor. Era por aí que eu estava a fazer a pergunta mesmo, porque a sensação do meu lado de definir uma agenda de inovação e a dificuldade raramente é qual é a melhor solução tecnológica para um problema. E nós ouvimos muito isto, tecnologia arranja-se, tecnologia encontra-se, não é tão simples quanto isso, mas mesmo assim a tecnologia é a parte fácil. O que eu sinto a definir esta agenda e a levá-la para a frente há que trazer a organização atrás. Termos a certeza que a organização compra esta visão de inovação, este caminho para onde queremos ir, e essa é a parte que é realmente mais difícil de fazer em escala. Ricardo, o que mais te entusiasma no papel de líder da inovação? Eu acho que são duas coisas. Há uma coisa do ponto de vista de organização, que é a capacidade de ser um agente de mudança. Dá-me um gozo enorme. Honestamente, através do que fazemos, das ideias, de trabalhar com as equipas, de conseguir levar a organização numa direção que não seria aquela que ela iria naturalmente, e isso dá-me imenso gozo. A um nível muito pessoal, para mim a inovação tem um gostinho extra, porque é provavelmente uma das coisas mais longe da rotina possíveis. E eu abomino fazer a mesma coisa todos os dias, verdadeiramente. Encontramos estímulos, somos levados a encontrar caminhos diferentes, a procurar coisas diferentes e a ir atrás de objetivos diferentes durante o mesmo dia em N direções diferentes. E isso é de facto um anti-rotina que para mim é importantíssimo no meu dia-a-dia, para a minha felicidade, diria mesmo. Eu sinto-me mais próximo de estar a construir o futuro e é super entusiasmante porque
sermos agentes de mudança, sermos agentes de construção do futuro e vemos-lo a aparecer constantemente. Se me perguntassem, e já me perguntaram qual era o superpoder que eu gostava de ter, e vi que pessoas gostavam de voar, de lançar fogo, era a capacidade de prever o futuro. E nós estamos cada vez mais próximos disso, no retalho. Ricardo, como é que os dados estão a transformar a gestão dos espaços comerciais? Boa. Essa pergunta é excelente e não podia cair numa melhor altura, porque nós temos um histórico e que se aproxima do vosso com as devidas distâncias, mas um histórico de procurar e trabalhar dados de consumidor, sem dúvida, de consumidor, de visitante, como lhe quisermos chamar, mas o que eu acho que neste momento é o maior driver de transformação através de dados, na realidade é na forma como nós gerimos o centro. Porque nós sempre fomos, como operador de centros há décadas, sempre soubemos muito sobre o negócio naquela perspectiva de equipas altamente conhecedoras, com um know-how profundo, com capacidade de tomar decisões que levam a excelentes resultados provados pelo tempo. Tudo isso é verdade. Não éramos uma empresa que fosse muito data-driven na decisão. Financeiramente, sem dúvida, mas quando estamos a falar ao nível do dia-a-dia, não éramos muito data-driven nessas decisões. E quando eu vejo, ou quando sinto, e quando estou muito envolvido em aumentar imenso a quantidade de dados que nós temos para a nossa gestão, para a nossa capacidade de influenciar, sim, visitante, mas também logista e a forma como todo o ecossistema funciona, eu acho que está a mudar brutalmente a forma como este negócio é gerido. Então agora é a minha vez, Pedro. Vamos lá. Pedro, o retalho está no centro de uma transformação digital acelerada. Quais são os principais eixos dessa transformação? Se me perguntassem, e já me perguntaram qual era o superpoder que eu gostava de ter, e vi que pessoas gostavam de voar, de lançar fogo, era a capacidade de prever o futuro. E nós estamos cada vez mais próximos disso, no retalho. Nós trabalhamos com volumes de dados muito significativos, trabalhamos com tecnologia que cada vez mais rapidamente consegue processar este tipo de informação, trabalhamos com cada vez maior foco no cliente, e isto também tem a ver com movimentos competitivos, com a forma de nos adaptarmos, com o foco cada vez maior e o conhecimento cada vez maior desse cliente através de instrumentos como o Cartão Continente, que é absolutamente fortíssimo e com um histórico que já atingiu a maioridade de conseguirmos trabalhar esse tipo de variáveis. Por isso, este conjunto e se calhar estes três vetores são aquilo que são a ser as forças transformadoras do retalho e que estão a transformar em algo que é diferente do que era no passado. É engraçado, quando falas de Cartão Continente é sempre uma coisa que todo o resto do grupo inveja a MC, não é? Então, sabes isso, sabemos todos, já várias vezes falámos sobre isso em N grupos, é engraçado porque de facto já tem tantos anos e no entanto continua a ser um driver de valor, para criação de valor interessantíssimo. Se eu puder roubar alguma coisa a MC, eu acho que é isso que eu vou lá buscar, mas para nós faz todo o sentido. Quanto mais nós conseguirmos trabalhar juntos nestas áreas, mais valor criamos, porque é um instrumento único no país. Ricardo, como é que a inteligência artificial está a transformar o ecossistema em que a Sierra opera? Agora fechamos o podcast, vamos ficar aqui para aí 3 horas a falar sobre este assunto, porque é um mundo, honestamente. E falando um bocadinho do lado de GenAI, estamos agora a colocar um conjunto de use cases na rua, no sentido de lançados mesmo na forma como nós trabalhamos, com algumas das equipas que mais trabalham em torno de grandes documentações, grandes quantidades de dados, e o negócio de real estate é um negócio pesado em contratos, etc. Por exemplo, é um use case que me lembro agora, que é um use case que estamos a desenvolver e que eu acho que vai ter um valor interessantíssimo, que é tu conseguires olhar com base em todo o nosso histórico, tudo o que nós fazemos de contratos, e são milhares e milhares, como podes imaginar, por essa Europa fora, por esse mundo fora, mas mesmo só mantendo Europa, legislação europeia, etc., e de cada um dos países, e cruzar isso com qualquer novo contrato que entra, o que é que precisa de facto de mais atenção, mais trabalho, o que é a chapa 5, porque não traz nada de novo e não precisa de gastar esse tempo aí, não precisamos ter as nossas equipas especializadas a perder tempo aí, mas sim naquilo que vai fazer a diferença. É um dos exemplos, eu acho que GenAI tem um caminho enorme à frente. Do outro lado, para mim é fascinante o que nós estamos a fazer em termos de redes neuronais em cima de computer vision, para conseguir dar um nível de detalhe do que se passa dentro dos nossos centros que nós não tínhamos no passado. Esta é uma área que eu adoro, é um dos projetos que eu mais gosto, que estamos a desenvolver agora. É pesado do ponto de vista de tecnologia, é pesado do ponto de vista de hardware, obviamente, porque isto são quantidades astronómicas de dados, mas começamos a retirar um conjunto de insights que nós não tínhamos no passado.
coisas que nós não conseguíamos saber, e estamos nesta indústria há 30 anos. Portanto, a inteligência artificial, 30 e tal, portanto, a inteligência artificial abre caminhos que hoje que não estavam disponíveis antes. Isto para mim é fascinante, honestamente. Nós temos trabalhado também muito AI, ou antes, trabalhamos cada vez mais, e este é no desenvolvimento de propostas de valor. A nossa loja autónoma, a maior loja autónoma do mundo, de Leiria São Romão, com 1.200 metros quadrados, é um use case muito específico, não só um use case de proposta de valor ao cliente, usando soluções de computer vision e processando o que é o comportamento dos clientes, mas também até como laboratório de transformar uma loja, que é uma loja, normalmente é uma black box, em que entram clientes, entra stock e saem clientes e saem produtos, numa glass box, em que nós podemos perceber qual é o comportamento de interação com uma prateleira, qual é a sequência de compras, quais são os heatmaps. Na verdade, é aquilo que eu até trago da minha vida anterior enquanto responsável de e-commerce, em que nós conseguimos, na verdade, processar todo esse comportamento dos clientes e, neste caso, conseguimos desenvolver propostas de valor para outras lojas. E isto é um exemplo concreto de alguém que estamos a trabalhar, mas com muito crédito sobre o que a AI nos pode trazer e pode-nos trazer na produtividade, na eficiência, conjunto, e tem-nos trazido um conjunto de valências. É também curioso que também sentimos que a AI é um enorme amplificador, é um enorme músculo, naturalmente também traz as nossas fragilidades de pensamento crítico e que nós temos de trabalhar cada vez com maior intensidade. Não quisemos assumir esses erros, não quisemos aprender com eles e que, na verdade, perduraram e o resultado foi muito pior do que aquilo que poderia ter sido. Pedro, alguma inovação que te faça pensar como é que um dia vivemos sem isto? Imensas, e muitas delas, infelizmente, não tive sequer a oportunidade de participar no desenvolvimento, desde o código de barras, ainda ontem discutia alternativas, mas eu não diria o código de barras, não seria a minha primeira ideia, mas é boa. No retalho absolutamente essencial, os self-checkouts, o e-commerce, o quick commerce, portanto, há um conjunto de inovações que foram inovações e que hoje em dia seria absolutamente impensável vivemos sem elas, estão tão integradas nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, não só enquanto retalhistas e clientes, mas no nosso dia-a-dia. Mas pensando naquele fear of missing out, eu penso sempre no que é que pode ser a próxima inovação sem a qual não poderia viver e lembro-me muitas vezes que eu adorava ter uma pesquisa. Na minha vida, de encontrar coisas, onde é que estão as chaves do carro, onde é que está, uma pesquisa seria uma coisa, então se fosse otimizada com personalização, seria uma coisa absolutamente impecável. Muito bom, gosto da ideia. Ricardo, como é que se fomenta uma cultura de inovação dentro de equipas grandes e com perfis tão diferentes? Com proximidade é a primeira coisa. Nós estamos em imensos países, o que significa que estar próximo das pessoas para discutir aquilo que são os desafios da inovação, a possibilidade de ir do ponto A para o B, como é que o podemos fazer, de que forma é que uma solução pode ajudar, de que forma é que os processos têm que evoluir, faz, antes de mais nada, na minha opinião, com proximidade. Depois acho que se faz com muita cultura de experimentação. Experimentar, falhamos, vamos à próxima, o fail fast e try again, está certo, está muito mais interiorizado, mas acho que são as duas coisas, proximidade com as pessoas de culturas diferentes para conseguir levar este conceito e os projetos específicos e depois uma enorme vontade de experimentar e testar, e iterar, tudo aquilo que nós sabemos que é um ponto. E aprender obviamente, exatamente. Pedro, todos podemos ser empreendedores ou dirias que é uma característica de apenas algumas pessoas? É uma característica que se aprende, que se ganha o gosto e a motivação e que gera um ciclo virtuoso que suspeito que seja interminável, ainda não conheço o fim, mas que nos leva a querer cada vez mais empreender, muitas vezes seguindo ciclos como os que dizias, eu chamo-lhe build, measure, learn, e de continuamente alimentar esse ciclo e de conseguir implementar novidades, implementar inovação, e parece-me que até agora sinto que é interminável. E acho que é um motivador enorme para as pessoas, na realidade. Quando nós falamos com as equipas, os olhos brilham, estamos a falar de uma coisa mais... Qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a função, qualquer que seja a antiguidade na empresa,
Sim, aprende-se claramente a ser empreendedor, mas acaba por ser um ponto que faz brilhar os olhos das pessoas, normalmente, a vontade de ir para a frente, pelo menos dentro da nossa casa, não é? Sem dúvida. Ricardo, lembras-te de algum erro que tenha sido crucial para mudar o rumo de um projeto? Ui. Sim, lembro-me. Erros que fizemos quando... E para dar um exemplo concreto que ajuda sempre à nossa conversa, não é que fossem erros de implementação final, mas erros de quando estamos a definir uma proposta de valor integrada, digital para o nosso consumidor, para o nosso visitante dos centros maiores, estávamos a olhar para vários ângulos do que é que nós poderíamos oferecer, um ângulo de serviço puro, digitalizado, um ângulo de fidelização, um ângulo de procura de produto, o que é que está disponível, não está, e tínhamos um ângulo de e-com. E tu conheces e-com melhor que eu, com toda a experiência que tens por trás do e-com do continente. Portanto, foi algo que nós acabámos por não fazer, por perceber, ouvindo o consumidor, percebendo qual é que é o nosso right to play ali, que estava difícil de defender, e mudámos muito do projeto na sensação de estamos aqui a cometer um erro. Estamos aqui numa direção que não é onde nós vamos ser capazes de criar mais valor. Hoje acho mesmo que a nossa proposta de valor é mais forte, por não o estamos a fazer. Mas na altura eu era um defensor dessa opção, tinha os seus pontos positivos, mas é um daqueles pontos onde eu chamaria-lhe um erro, porque é um erro da concepção do projeto, mas que depois, dentro daquilo, são os nossos processos normais, deixámos que ir. É curioso porque já tive a oportunidade de contactar com erros, e erros nos fizeram efetivamente mudar o rumo que estavam os projetos, as iniciativas, os negócios estavam a correr, e a pior situação foi casos em que não quisemos assumir esses erros, não quisemos aprender com eles e que, na verdade, perduraram, e o resultado foi muito pior do que aquilo que poderia ter sido. Porque esta área não é uma área em que tudo corra sempre bem. Se fosse, é porque não estávamos a forçar a inovar. É porque não estávamos a inovar. Portanto, temos que saber conviver com alguns golos entram, outros não, e vamos embora. É assim mesmo. Ora, Pedro, o que procuras numa equipa? Na verdade, o mesmo que atribuo aos líderes de inovação, uma enorme curiosidade, uma enorme vontade de aprender, capacidade de desafio. Acrescentaria diversidade de perfis, porque nós cada vez mais temos necessidade de ter, como referia, perspectivas diferentes, mesmo dentro da equipa, pessoas que se complementem, que sejam suficientemente diferentes, mas também suficientemente próximas, que consigam colaborar. Faz-me todo o sentido. As pessoas lá fora, cada vez mais a maior diversidade nos nossos clientes, na forma como interagem connosco, portanto, quanto maior nós a conseguimos trazer para casa, melhor. E o resto, tu já o disseste atrás, eu subscrevo completamente. Esta vontade de aprender, para mim, é crítico de ir descobrir, de ter entusiasmo por isso e entusiasmo por levar as outras pessoas neste caminho, nesta jornada, porque é preciso esta vontade de mudar. E a mudança não se faz sozinho. É a realidade dos factos, é que não se faz sozinho. Mesmo que se tenha a visão perfeita, a tecnologia perfeita, tudo, há que trazer as equipas e conseguir criar toda esta dinâmica. Portanto, totalmente de acordo. Sou eu, não é verdade? É a última pergunta. Se tivessem de dar um conselho a alguém dentro da Sonai que queria crescer na vossa área, qual seria? Pedro, tu primeiro. Eu diria ser curioso, ser ambicioso e desafia. E uma das coisas que eu acredito que a Sonai é um valor imenso é que é o contexto em que qualquer pessoa na organização tem a capacidade de fazer coisas altamente disruptivas que não conseguiria em qualquer outro contexto. Por isso, diria que para ser ambicioso, curioso e desafiar-se, porque isso levaria a si e à empresa a um sítio melhor. Eu concordo completamente. Acho que tem que ser. As pessoas devem procurar, se gostam desta área, devem ir primeiro atrás do que gostam.
atrás de acreditarem que qualquer um de nós temos backgrounds diferentes, chegamos aqui de formas diferentes e fazemos esta função com muito gosto, mas não tínhamos que ser nós os dois. Há muitas outras pessoas dentro da organização que o podiam fazer. E, portanto, esta lógica do aprender sempre, tu referiste há bocado o sempre aprender, sempre a vontade de aprender e se desafiar, que eu concordo de facto muito. É mesmo isso, é a vontade de fazer, de levar para a frente, que é muito sonai logo à partida, mas sobretudo aqui virado para a inovação tem que ser o fazer diferente, o ir atrás, experimentar. E eu juntaria uma coisa, com alguma dose de resiliência, porque esta área não é uma área em que tudo corra sempre bem. Se fosse, é porque não estávamos a forçar a inovar. É porque não estávamos a inovar. Portanto, temos que saber conviver com alguns golos entram, outros não, e vamos embora, é assim mesmo. Ricardo, ótimo receber-te aqui. Muito obrigado por vires à MC. Ficamos com imensos tópicos em aberto para discussões futuras. Completamente. Muito obrigado por me receberem aqui. Foi um verdadeiro gosto e temos aqui pano para mangas para muitas mais conversas.